Muito bem, Vivi. Chegamos aqui à nossa primeira live do nosso projeto Toca. O que é esse projeto, Vivi? Toca, vamos lá. Traduzindo o que acontece, né? Na verdade, esse nome foi criado pelo meu querido Rodrigo Wilder. E ele foi criado e para mim foi encantador poder ouvir o que ele traduziria para nossa vida, porque o toca ele pode dizer ou significar muita coisa interessante, né? Ele pode ser se toca, ele pode ser se toca, né? Vamos ter as sensações, vamos se tocar por dentro, vamos entender, né? E ele significa traduzindo o que acontece, que também foi uma coisa que me deixou muito empolgada, porque eu sou a pessoa que gosta de traduzir o que acontece, né? Eu, na verdade, busco sempre uma tradução para os manifestos do mundo na vida das pessoas, ou traduzir a dor delas em palavras e conseguir trazer à tona exatamente o melhor da versão que elas podem, né, desenvolver. Então, eu acho que o toca é uma palavra muito legal. Eu queria entender como é que você chegou nisso. Eu me encantei, mas não sei como você chegou. Então, o Toca surgiu de uma intenção de criar uma tecla SAP, né? Imagina como seria fantástico se todos nós tivéssemos uma tecla SAP. Lembra no controle remoto que É tinha mágico, né? para os mais antigos, né? Isso meio que declara a idade, né? A gente apertava a tecla SAP para traduzir na televisão o que estava passando. Aí você mudava de idioma, na real, né? E essa tecla SAP, imagina se em diversas circunstâncias, em diversos momentos, nós tivéssemos essa tecla SAP para apertar. Imagina numa situação difícil da vida, que você não está entendendo o que acontece com você. Por que você está sentindo isso ou sentindo aquilo? Por que determinadas coisas te faz tão feliz, outras te faz tão triste? Por que algumas pessoas exercem tanto poder em relação à tua vida, no sentido de autoconhecimento, de relacionamento? Imagine se tivesse uma tecla SAP. Porém, tecla SAP, eu pensei, se eu traduzir tecla SAP, talvez fique um sentido ou uma sigla em inglês que eu não queira usar. E aí eu fiquei, traduzir o que acontece é o que eu quero. Então pronto. Tanto que o toca não se escreve T-O-C-A, é T-O-Q de queijo A, porque é traduzindo o que acontece. Então é literal, Eu né, achei lindo. a sigla, e eu confesso que eu fiquei bastante feliz também de ter chegado nisso, porque a intenção é a principal questão de tudo aqui. É justamente contribuir com quem quer entender mais sobre como funciona o seu próprio comportamento e agir de uma forma melhor para ter mais resultados que te permita ser melhor, né? E resultados não está relacionado necessariamente a resultados profissionais somente, mas é resultados pessoais de felicidade, de gerar valor no outro, e aí, por consequências, muitas coisas virão. Obviamente, isso também para mim foi, como a gente estava falando, né? Eu conheço o Rodrigo há bastante tempo, acompanhei a jornada praticamente toda de descoberta do Rodrigo, orientei o Rodrigo muitas vezes nessa jornada que ele passou, e assim, isso me dá grande prazer poder trabalhar com você, até porque eu sou uma admiradora sua. É uma honra, é muito gostoso poder estar com você num projeto, porque o Rodrigo tem uma visão bem corporativa, bem empresarial, né? Você tem essa visão muito legal do campo corporativo. E não é que eu não tenha visão, eu trabalho, inclusive, com pessoas do mundo corporativo, mas, assim, mesmo CEO de empresa e qualquer outro trabalho que eu faça dentro de empresas, a minha visão é sempre muito mais voltada ao pessoal, a trazer a pessoa para o eixo, a verificar o ego, a condicionar o ego, né? A criar acessórios, ferramentas para que ela se desenvolva, mas sem prejudicar o meio, sem atingir o meio de uma forma muito harmônica. Então, eu acho que a gente tinha uma coisa muito legal que somaria, e para mim foi um prazer muito grande de ouvir o seu convite. E eu acho que toca traduzir o que acontece, na verdade, são os porquês da vida, os praquês da vida, né? E se a gente for pensar em trauma, bloqueio ou qualquer coisa que paralisa a gente, está muito ligado. O trauma, na verdade, ele só acontece, isso a psicanálise vai ler muito claramente, ele só acontece quando a gente não consegue, na verdade, codificar, dar uma leitura. Então, o que é um trauma se não algo que você não entendeu?
não compreendeu. Quando você tem uma compreensão daquilo, aquilo nunca vai negativar você, porque criou-se um processo de entendimento. Enquanto você não tem o entendimento, você está preso, né? Se eu Perfeito. não entendo por que meu pai me tratava assim, por que minha mãe me tratava assim, eu vou atrair meu chefe, que é igual meu pai ou minha mãe. Por quê? Porque enquanto eu não consigo entender, eu atraio o determinismo psíquico, que é a primeira lei da psicanálise. O determinismo psíquico, ele vai dizer a você que tudo aquilo que você não resolve dentro de você, né? Ele diz o que você nega te subordina e o que você aceita te transforma. Então, essa é a clareza da informação. O que você negar vai te subordinar. E aí o que vai acontecer? Aquilo que você não identifica, que você não consegue criar uma leitura, que você não consegue enxergar, vê aquilo com ar de leveza, como ar de evolução mesmo, como ar de aprendizado, de experiência, aquilo vai te subordinar, né? E o que você aceitar na vida vai te transformar. Então, quando você trouxe o Toca, eu falei, gente, que lindo! Eu não teria essa inteligência de criar um nome como esse, né? Mas também vale. Provavelmente não seria assim que eu criaria. Eu criaria um nome freudiano, junguiano, ou sei lá, filosófico, mas eu não criaria o nome Toca, porque eu achei lindo. Achei muito bacana. Mas na real também o que acontece é que nomes é só um nome. O que vai fazer do nome ser algo significativo é o que ele vai representar dentro daquilo que nós contribuiremos levando pela nossa experiência, pela nossa vivência e pelos nossos estudos. Mas é óbvio que tudo isso, ele não passa de informação que, se não for processada para virar conhecimento, conectando com aquilo que as pessoas já conhecem, e mais do que isso, virando aprendizado, ou seja, as pessoas sempre tirando algo que faça sentido e não precisa decorar ou acreditar que vai entender 100% do que a gente fala, mas que se alguma coisa em cada uma dessas aulas semanais, porque toda semana nós estaremos publicando novas aulas no YouTube. O dia a princípio será quarta-feira e nós vamos divulgar o horário até o final dessa aula. Quem ficar até o final vai saber o horário, né, Vivi? Que a gente vai É. divulgar. Mas a verdade é que toda semana todos terão a oportunidade de se desenvolver. E aí eu queria começar, Vivi, isso daqui falando quem é a Viviane Siqueira, sem dizer o que ela faz e sem dizer as formações que ela tem. Quem é a Vivi? Tirando o ego, você tá falando? Não Tirando o sobra ego. nada. Tô brincando. Não, não, o Não ego é sobra nada, assunto é para outra ótimo. aula, vai tudo bem. Tirando a minha apresentação egóica, né? Viviane, psicanalista, lá. Eu sou um ser que é encantado pelo conhecimento, pela curiosidade de conhecer algo novo, né? Isso desde muito pequena. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, mas por curiosidade. Eu nunca fui estudiosa porque era um óbrigo tirar uma nota, por exemplo. Eu sempre fui muito estudiosa porque eu tinha muita curiosidade. Então, eu sempre me encantei por histórias, por fábulas. Sempre eu gosto de citar nos textos que eu coloco, nas coisas que eu falo, sempre eu cito uma história. Eu tento trazer muito para a realidade, para histórias de pacientes ou coisas, experiências que eu vi, porque eu sempre aprendi muito com história, sempre gostei muito de ilustrar a coisa, né? Então, eu acho que ir para o ramo da ciência humana, o estudo na parte humana, hoje eu estudo muito a parte de filosofia, leis universais, hoje física quântica é uma coisa que eu estudo bastante, era uma coisa que eu tinha muita resistência, eu não gostava de estudar essa área, porque eu achava muito mística. Depois de um tempo você vai vendo que entre o céu e a terra tem mais que urubu e avião, e que na verdade quanto mais cedo você aceitar isso, a sua vida vai ficar muito mais tranquila, essa que é a verdade. Mas eu costumo dizer que eu sou duas Vivianes. A Viviane que foi até quando meu pai morreu, adoeceu e ficou com câncer, e a Viviane do meu pai que morreu, né? Da sobra do que aconteceu com a morte dele. Ele teve um câncer agressivo e ele tinha 3 meses de vida, mesmo correndo muito, conhecendo muitas coisas, conhecendo muita gente. A gente conseguiu ainda prolongar a história de vida dele por mais alguns anos. Ele durou praticamente 3 anos depois da descoberta do câncer. Mas eu aprendi muito com ele. E eu lembro uma frase motivacional que ele me diz. Eu falei para ele, pai, se você pudesse deixar um ensinamento, o que você diria? E ele parou, assim, a gente estava no hospital, eu já estava morando na Itália, eu tinha voltado para o Brasil para vê-lo no hospital, e ele disse para mim assim,
Eu falei, o que você ensinaria? Qual que é o ensinamento? Porque eu tentava, nas nossas conversas, aprender o máximo que eu podia, porque eu sabia que o nosso tempo ia ser curto, né? Ia acabar. E aí ele falou para mim uma frase motivacional. Meu pai era bem de roça, assim, bem roceiro, né? E ele falava assim, a frase mais motivacional que eu ouvi em toda a minha vida foi: você vai morrer. E na hora que eu olhei, falei para ele, pai, como assim? Ele disse, essa foi a frase que me motivou. Entender que eu ia morrer fez com que eu começasse a viver. E ali tudo fez sentido para mim. Eu falei, é verdade. E se a gente parar assim, todos os dias da nossa vida e pensar, você vai morrer, você se torna uma pessoa diferente. Porque algumas coisas que você acredita que tem muita importância para você, passa naquele minuto a não ter mais importância nenhuma. Então, eu falo que eu tenho duas Vivianes. A Viviane que encarou a doença, que teve que viver a doença do meu pai, e uma outra Viviane que nasceu depois de tudo isso. Que eu já era muito das ciências humanas, de estudar a parte humana, de buscar coisas, mas eu não era tão espiritualizada, eu não meditava, eu não tinha, na verdade, eu acho que nem conseguia, eu era muito agitada. Então, a Viviane de hoje é um ser que busca, com certeza, aprendizado e experiência. Não acumulo mais nada a não ser aprendizado e experiência. Isso é toda minha herança que eu vou deixar para todo mundo. Muito bom, Vivi, muito bom. E é legal porque essa é a nossa primeira live, então essa primeira live, não a primeira juntos, mas a primeira desse projeto Toca. E quem está chegando agora, ou que pulou e caiu aqui de paraquedas, nós estamos falando sobre o quê? Nosso projeto Toca, traduzindo o que acontece. E a Vivi acabou aqui de se apresentar. Obrigado, Vivi. E eu vou falar brevemente sobre quem é Rodrigo Wilder, né? Sem dizer o que eu faço, sem dizer as formações que eu possuo. E esse exercício eu ouvi a primeira vez do Murilo Gun, e quando eu ouvi, me parece um negócio, é fácil, mas vai fazer, vai se apresentar. E antes de eu fazer minha apresentação, eu quero fazer um breve comentário sobre isso, que é curioso, e eu tenho usado muito isso. Eu faço nossos treinamentos e eu sempre pergunto, se apresente para mim sem dizer. E as pessoas não conseguem, simplesmente não conseguem. Falam várias coisas, mas não dizem quem de fato elas são, porque não se conhecem. E não precisa se conhecer muito. Eu preciso desenvolver mais autoconhecimento. O ponto é parar para se questionar, e esse é o grande começo e a grande proposta que também trazemos aqui, né? E diante disso, então, quem é Rodrigo Wilder? Eu sou pai do Gabriel, sou marido da Laís, sou apaixonado também por educação, me encontrei nesse processo de educação profissional, onde, de alguma forma, eu possa contribuir com pessoas, levando uma informação que, de alguma forma, gera algum valor e algum efeito. Esse é quem eu sou. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, falo pra caramba, gosto de brincar, gosto de estar com a minha família, né? Busco hoje, na minha vida pessoal e profissional, um equilíbrio entre tudo isso, e talvez esse seja o maior desafio. Porque depois que você é gigantesco dentro da sua profissão, você tem oportunidades e flexibilidades maiores. Mas quando você está num processo de ascensão, esse equilíbrio ele é mais desafiador. Então esse é quem eu sou. E o que eu faço atualmente? Eu vou falar e depois vou voltar para a Vivi para ela falar o que ela faz, tá? Então, o que eu faço? Atualmente, eu tenho uma consultoria, RW Consultoria Empresarial, Coaching e Mentoring. Então, o que a gente faz? Nós estamos em várias empresas nos últimos 3 anos. Passamos por mais de 150 empresas, levando metodologia para que as empresas possam ter mais gestão e resultados. No meio disso tudo, entendendo que uma empresa é produto, serviço, processos e pessoas, a gente percebeu que o produto e serviço não é o maior problema, mas os processos normalmente são, porque falta método e as pessoas não se conhecem e não se identificam onde elas estão no meio desse todo. E aí foi onde, lá no comecinho, em 2016, eu encontrei a Vivi, que me ensinou, que me ajudou nessa trajetória e nessa transição de carreira, onde eu pudesse me conhecer melhor e fazer aquilo que eu encontrei e que eu criei uma identidade dentro do que eu faço. Eu não inventei a roda, mas eu criei a minha forma de fazer. Então é isso que eu venho fazendo. Eu atendo pessoas no online, então eu atendo pessoas fazendo mentoria,
atendo pessoas no meu treinamento Andragos, que é uma metodologia de desenvolvimento profissional, e assim a gente vem impactando dezenas e dezenas de pessoas nos últimos anos. E aí, Vivi, o que você faz Eu quero fazer uma atualmente? observação. Vai lá. A coisa mais legal disso tudo, que a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas, é que a gente não veio pronto. Muito bom, muito bom. Eu conheci o Rodrigo antes de o Rodrigo ser a pessoa que ele é hoje. E acompanhei a transformação do Rodrigo, né? E óbvio que no meu caso também eu tive muitas transformações. Assim, eu não posso dizer quem me acompanhou, porque a minha analista que me acompanhou na época que eu criei essa transformação, ela morreu, não está mais viva. Mas as que acompanharam depois estão. Porém, tem muitas pessoas que inclusive estão assistindo a gente e sabe como eu era antes e como eu fiquei após a transformação. Então, eu acho que o mais claro que a gente tem que deixar para as pessoas aqui que estão assistindo ou que estão enxergando é que, assim, não importa o que você acredita ser hoje, isso é transformável. Porque quem cria a sua identidade é você. E quando você acredita naquela identidade, aquilo passa a ser incorporado e fazer parte do seu dia, e você passa a ser aquilo, né? Então, a transformação, ela vem, primeiro de tudo, da crença. Da crença em quem é você. Se você acredita que você é um derrotado, que você é um brucutu, grosseiro, estúpido, é isso que você é. Nervoso, estressado, é isso. Então, eu acho que o mais legal que a gente tem que colocar como observação, nem eu, Viviane, nem o Rodrigo, fomos a vida toda. Isso que somos. A gente se transformou e diariamente, everyday, a gente luta para poder transformar um pouco mais. Porque é como musculação. Se você parar de mexer o músculo, acabou. Vira massa gordurosa. Não tem jeito. Não Isso, tem essa opção. isso que você está falando é tão importante, porque em alguns momentos, eu acho que ela tem os dois lados, isso que você falou, de importância, né, Vivi? Um momento é quando você acha que você está muito pronto, e às vezes você não está. Quando eu te conheci, eu me achava pica das galáxias. Apesar de estar na lona, eu estava com o meu estado emocional muito abalado, mas profissionalmente falando, eu sempre me achei muito capaz. Por quê? Eu provei diversas vezes para mim que eu era capaz. E quando você falou pela primeira vez que eu tinha muita insegurança em relação a muitas coisas, eu não conseguia enxergar, porque eu acreditava que eu estava muito pronto. E isso é um problema, porque se eu não identificar o que eu preciso melhorar, eu não melhoro. Essa é uma situação. E a outra situação é eu estar pronto, eu ter o mínimo para avançar e eu achar que eu não estou e ficar parado. Tá Bravíssimo. tudo bem, né, Vivi? Seja você achando que você está muito pronto, porque quanto mais você conhece, mais você percebe que não conhece. E eu falo palavrão, então eu vou falar, isso sou eu. Eu não falo palavrão. Meu filho fala que eu tô falando palavrão ultimamente, mas é minha convivência com você, eu acho. Pode ser. Porque, na verdade, eu não. Então vai lá. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe ou percebe que não conhece porra nenhuma. É Então, fato, a gente. verdade, quanto mais a gente aprende, mais dúvida a gente tem. Porque não tem dúvida nenhuma e não É tem o que aquela aprender. historinha de manter vivo, não sei, lembra? Que a gente falou Nossa, que, tipo, manter vivo o não sei. Quando a gente mantém vivo o não sei, o será, né? Isso faz você sempre crescer, né? Não essa é que você vai ter dúvida de tudo, mas assim, o manter vivo o não sei te dá a liberdade de curiosidade mesmo de buscar, né? Eu acho assim, isso que você está citando, desse processo de transformação, quem vai descrever bem, inclusive hoje eu tenho uma live com o pessoal do curso de autoconhecimento que fala sobre exatamente isso, o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, até indico, chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. E esse livrinho, que é um livro bem pequeno, poucas páginas, ele fala de uma pessoa, um cavaleiro, que era preso numa armadura. E ele era tão dono de si, tão cheio. Quando eu conheci você, eu conheci o Cavaleiro Preso na Armadura. Ele era tão dono de si, dono daquela aparência da armadura bonita, brilhante, que ele já não tinha mais acesso a quem era a essência, quem estava por detrás daquela armadura. E ele acreditava tanto no poder daquela armadura que tirar a armadura o deixava muito temeroso.
Então ele tem que percorrer, né, os castelos que ele encontra o Mago Merlin, porque ele vai perder a família se ele não tirar a armadura, que a família não aguenta mais conviver com ele, dormindo com a armadura, acordando com a armadura. Então, aí ele vai percorrer os castelos, o Castelo do Silêncio. E aí começa os caminhos dele poder, né, o Castelo do Conhecimento, o caminho para ele poder desenvolver. Então, eu acho assim que todos nós, no fundo, antes de praticarmos autoconhecimento, eu digo praticar, porque essa coisa de se conhecer é muito perigosa. Porque a gente quando fala assim, ah, claro que eu me conheço, claro que eu possuo autoconhecimento, a gente está se fadando ao fracasso, porque o autoconhecimento não é não existe uma coisa, você nunca vai se conhecer 100%, porque você é mutável. O Rodrigo que acordou ontem, 8 horas da manhã, não é o Rodrigo de hoje. Alguma coisa já aconteceu que já mudou o Rodrigo. Então, não é uma descoberta que eu conheci, muito prazer, obrigado, estou feliz. Não é. Todo dia você vai conhecer uma coisa nova. Ontem mesmo eu estava conversando comigo mesmo assim, falei, caramba, como eu sou invejosa. Sou invejosa. Olha como eu tenho inveja. E por conta de uma atitude muito pequena, eu percebi que eu tinha inveja dentro de mim. E eu sempre fui uma pessoa que falei, cara, inveja não existe, imagina. E eu falei, olha, isso é inveja. O que eu estou fazendo é inveja. Então, entende que a gente tem tudo isso, mas quanto mais a gente reconhece, mais você conhece e mais você se reconstrói. Porque você sabe quais são os caminhos. Então, eu acho assim que o autoconhecimento é uma coisa, a palavra autoconhecimento é uma coisa muito perigosa, porque você autoconhecer-se é reconhecer-se todos os dias. E não vai chegar a um ponto que você conhece o suficiente, que você não precisa de mais nada. Mesmo a gente que trabalha com processo analítico, com processo de coach, com processos ajudando outras pessoas a se conhecer, eu até brinco com essa frase, porque eu faço mentoria de psicólogos, de psicanalistas, e eu digo, gente, um psicólogo, um terapeuta nunca vai mais longe do que aquilo que ele pratica. Ele nunca é capaz de ajudar uma pessoa a mais do que aquilo que ele vivencia. Eu não posso incentivar meus pacientes a fazer uma coisa que eu realmente não pratico, porque eu não vou ter resultado com isso. Viver do que fala, né? A congruência que é cobrada no seu cérebro, porque você se torna um fracassado a partir do momento que você não cumpre aquilo que você fala para você. Então, é uma arte de se reconhecer e estar disposto a sair daquela zona confortável que é dizer sou assim mesmo. Então, esse processo de transformação, eu falo, esse livro é muito maravilhoso. Mas voltando ao que você me perguntou, quem é a Vivi Siqueira, né? Vivi Siqueira, eu sou psicanalista, né? É o que você faz, né? O que você faz hoje. Com profissão, hoje estou como psicanalista. Eu vou dizer estou como porque, na verdade, amanhã eu posso estar como costureira. Ninguém estranhe ser dentro do meu espírito aventureiro. Eu decidi que vou fazer arte e costura. Corte e costura. Vou costurar. Porque eu acho que a vida é isso, experimento, né? Eu estou como psicanalista, eu estudo hoje a psicologia, estudo a filosofia, gosto muito desse segmento. Eu não me prendo nem à psicologia, nem à filosofia e nem à psicanálise por uma questão só objetiva profissional. Eu realmente curto essa parada. Eu gosto, sou apaixonada por estudar, ler todos os dias. Eu estudo 1 hora por dia, com prazer, não tem nada assim que é muito sacrificante para mim. Eu gosto de testar em mim, eu gosto de aplicar em mim. Eu gosto de criar algumas ideias, de maximizar coisas, de ver coisas que as pessoas colocam aqui e ali, juntar e falar, isso é isso, estão falando a mesma coisa, eu curto isso. Para mim é uma experiência rica. Então, hoje o que eu faço é consultório psicanalítico, dou curso de autoconhecimento, faço algumas lives, mas o que eu faço é consultório online. Há muito tempo eu decidi, há 4 anos atrás, decidi mudar minha vida. Eu vim para o norte da Europa, na Itália, o norte da Itália. E hoje eu vivo aqui com meu filho e com meu marido e tenho uma vida razoavelmente equilibrada, se é que eu posso dizer que existe uma vida melhor que a minha, eu não posso, porque realmente Deus me abençoou muito, eu vivo num lugar maravilhoso, mesmo com o Covid-19, minha família é maravilhosa, eu não tenho do que falar a respeito disso. Nesse senso, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu tinha uma loucura de vida que não me permitia viver. Eu tinha grandes conquistas e poucas vivências. Então, conquistei muita coisa. E quando a gente fala de vida, a gente tem que tomar cuidado, porque a conquista e a vivência dificilmente andam juntas. Quando a gente coloca que a gente quer viver, vivenciar,
pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Não necessariamente aquilo vai se transformar em um bem material, por exemplo. É Né? interessante isso que você falou, Vivi, porque eu tenho repetido nos últimos meses, eu diria, que se você quer se desenvolver, a minha pegada e os treinamentos que eu desenvolvo está muito relacionado principalmente a desenvolvimento profissional, né? E a proposta, para você ter uma ideia do nosso treinamento Andragos, que é um dos métodos principais que a gente vem fazendo no online, é como dobrar o seu salário sem ter que puxar o saco de ninguém. É uma porrada, né? Como dobrar o salário sem ter que puxar o saco de ninguém. E é óbvio que isso você precisa de autoconhecimento, saber se relacionar e uma série de outras coisas. E fazem alguns meses que eu comecei a falar assim, o que você faz quando você não está trabalhando é o que vai te levar para outro nível, para um nível mais alto. O que você faz quando você não está trabalhando. Seja vivenciar, como você bem colocou, por isso que eu lembrei, seja estudar. Porque o problema é, a pessoa trabalha o dia inteiro, se arrebenta, faz lá, dá o máximo que pode, dentro daquilo que ela tem para oferecer, naquele momento. A discussão, só um parênteses, mais eterna entre eu e a Vivi é que as pessoas só dão aquilo que tem. Lembra disso? Então, eu e o Rodrigo temos alguns embates, tá, gente? Vocês não se estranhem se A perceberem que treta... a gente... A treta é feia entre eu e ele, porque tem posições que ele toma, né? E isso é muito legal também, porque a gente segue correntes filosóficas um pouco diferentes em alguns sensos. Mas no fundo a gente se combina. É. E eu acredito muito que aquilo que você faz quando você não está trabalhando é o que de fato vai te permitir subir os degraus para você avançar na sua vida pessoal, profissional, em tudo que você queira. Porque quando você está trabalhando, em tese, você está produzindo algo para gerar valor, para resolver algum tipo de problema. Quando você não está trabalhando, você tem a oportunidade ou de vivenciar ou de aprender coisas novas, até para melhorar o seu trabalho, o seu ofício, o que você é pago para fazer. E aí, quando eu faço essa pergunta, e agora faz até um tempo que eu não faço essa pergunta, mas eu vou fazer novamente aqui no Instagram. A galera do Instagram tá falando que não tá ouvindo você, viu, Vivi? Da Vero, Não peraí sei que eu vou tentar resolver isso. vê se dá aí para voltar. Então, o pessoal do Instagram que tá chegando aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Vamos ver se a galera responde E lá. agora? Me dá um oi aí se vocês estão me ouvindo. E pro pessoal aqui do YouTube que tá ouvindo a gente, depois vai olhar essa parte, tá tudo bem, tá tudo certo. Sem som. Olha lá. Sem som. Talvez, Vivi, se você quiser sair e entrar de novo, pode ser uma boa. Pode ser? Pode ser. Peraí. A Vivi vai sair, vai entrar de novo aí, galera, do Insta, para ver se a gente consegue. Vamos ver. Vou derrubar ela. Bom, ela já saiu. E aí eu vou ver se eu consigo achar a Vivi aqui de novo. Pronto, já tô chamando ela de novo. E peço desculpa para quem está aqui na live do YouTube. Só o imprevisto, a gente está fazendo os bastidores dessas lives sempre aqui pelo Instagram. Então, para a galera que está aqui também poder participar e depois rever com todo cuidado, com todo carinho aqui junto com a gente lá no YouTube. Então, estou chamando E só agora? a Vivi. Pronto, ela já vai entrar novamente. E seja Você me escuta bem? Eu escuto bem, tá perfeito aqui. Aqui só tá aguardando. Oi. Tá lá, tá bem. Tá escutando agora? Tá perfeito. Só diminui o som aí do celular pra gente ver. Eu vou diminuir de novo, mas eu fiquei preocupada se não foi isso que tirou o som. E agora? Vocês estão me ouvindo? Tá altíssimo o som do celular, Vivi. Tá super baixo, na verdade. Ah, não, então tá, é só aqui pra mim. Agora sim. Pronto. E... Pronto, vamos seguindo aqui. Gente do YouTube, eu peço desculpa aqui pela intervenção, mas ela é saudável para mais pessoas terem resultado. E Instagram, segue junto com a gente aqui, que a gente está fazendo essa live do YouTube, a primeira live da Toca, traduzindo o que acontece. E traduzindo o que acontece, por quê? Se você não... Você trabalha para quê, afinal? E eu acho que a grande pergunta é: você trabalha para quê? A Vivi trouxe agora para a gente uma questão assim,
vivenciar, muitas vezes, corre desconectada do que você está buscando efetivamente produzindo. Porque quando a gente está trabalhando pra caramba, para construir, e eu falo porque eu vivo isso nesse momento. Conquistar e vivenciar é diferente, né? Conquistar e vivenciar é diferente. Eu vou quebrar vários códigos aqui, viu, Vivi? Já falando um pouco do que eu falaria no final, já vou antecipar que entre os meus compromissos é ser o mais transparente naquilo que eu vivo, dentro das minhas realidades, dentro das coisas que eu faço e das dificuldades que eu tenho. Porque, com certeza, você vai poder contribuir, vai ter coisas que você vive e eu vou poder contribuir, e assim nós contribuiremos com muito mais pessoas que nos assistem. E entre essas coisas, hoje eu vivo um momento que eu estou construindo. Lá em agosto do ano passado, eu estava muito bem nas consultorias presenciais, muito bem mesmo. Muito melhor do que eu imaginava no tempo que eu vinha construindo as coisas. Não aonde eu gostaria de estar, porque eu sou ambicioso mesmo. Ambicioso não é ganancioso, né? Para quem não entende isso, mas eu sou ambicioso. E eu vinha crescendo muito nas consultorias. Em agosto do ano passado, eu assumi iniciar um processo online, que já era uma intenção antiga, mas que eu vinha postergando. E fazer aquilo num momento que provavelmente foi o melhor momento da minha vida até então, profissional, desde que eu comecei a empreender, era um risco violento. Tá tudo indo muito bem. E eu resolvo dividir energia e foi muito difícil. E não tem sido fácil até então. Só que olha o momento que nós vivemos hoje. Hoje nós temos mais de 90 alunos no Andragos, inscritos, que foi construído lá em agosto, quando começamos, e a primeira turma foi em novembro. Então, quer dizer, se eu tivesse esperado esse momento, que não é bom, para iniciar no processo online, eu ia ter pelo menos quase um ano atrasado dentro do que eu fiz. E essa E você trabalha, assim, diga-se de passagem que você começou como coaching muito depois de mim. Nossa, muito. Então, assim, você tá bem, assim, adiantado, né? Porque as conquistas que você teve em pouco tempo até, inclusive pelo seu sacrifício, nem estou discutindo. Talvez eu seja muito mais preguiçosa do que você imagina próximo a você. E você já me conhece e sabe que eu não sou da pegada da ambição. Eu já sou completamente diferente do Rodrigo. O Rodrigo convencer eu, gente, a fazer esse toca, demorou um pouco, né, Rodrigo? Nós conversamos bastante. Porque eu realmente tive esse negócio de vivenciar. Toca. Gente, eu realmente... eu tenho uma certa... essa coisa de ambição, eu tenho que aprender com o Rodrigo. É uma coisa que eu preciso desenvolver. Porque eu sou tão ligada a vivenciar, a viver a coisa, que para mim o que vale é a experiência. Não sou muito focada nessa coisa de ganho financeiro, de ganhar, não ganhar e tal. Eu deveria ser mais, e eu acho que eu já fui muito mais. E hoje a situação é diferente. Então, eu vejo o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo deslanchou a carreira dele, e é por isso, inclusive, que ele montou esse curso Andragos num tempo muito recorde, muito curto, onde as pessoas não fazem isso. Porque exige muito, tem muito sacrifício, né? As pessoas falam, o Rodrigo conseguiu montar o curso, ou tantos alunos, né? Eu tô com 2 turmas de curso de autoconhecimento. Uma tá com 230 pessoas, outra tá com 256 pessoas. Eu tenho 2 turmas de autoconhecimento. Mas, cara, eu trabalho com isso há 15 anos. Então, de você falar para mim que eu tenho 200 e poucas pessoas, o Rodrigo tem 90, cara, você é sensacional. Então, assim, o nível de crescimento que você teve, do desenvolvimento que você criou com Andragos e tudo, que você conseguiu compactar o teu conhecimento, a tua vivência e colocou, exigiu de você. Você teve que renunciar, com certeza, a muita coisa de começo, né? Não foi... Hoje você está buscando um equilíbrio, mas de começo, se você colocasse assim, Vivi, eu tenho que praticar só o autoconhecimento, escolher os meus propósitos, aquilo que eu tenho como vida dentro de mim e tal, você talvez deixaria de conquistar, porque suas vivências seriam diferentes das conquistas. Quando você mira conquistar, tem uma coisa diferente da miragem da vivência, entendeu? O que eu vejo em relação a isso são 2 pontos, né? O primeiro ponto ambição, é importante dizer que é diferente de ganância. Ambição é querer mais. Ganância é querer mais a qualquer custo. Ambição é querer mais, e querer mais pode ser sim, e tá tudo bem querer crescer financeiramente. Não, é super saudável. Acho, inclusive, que as pessoas têm que ter isso. Tá tudo bem quem não queira. Mas eu sempre falo, quem não quer crescer financeiramente,
prosperar na carreira, nem faz muito sentido me seguir. Por quê? É o que eu falo, é o que eu respiro, é a minha pegada. E tem gente que se incomoda, nem tudo na vida é assim. Eu nunca digo que tudo na vida é assim, mas é o que eu busco e é o que eu ensino as pessoas a fazer. Quem não busca isso, tá tudo bem, vaza. E tá tudo certo. Agora... Se toca. Se toca, vaza, não enche o saco, tá tudo certo. Agora, quem gosta e tá buscando isso, e aí ganância é querer mais a qualquer custo. E eu não jogo esse jogo de querer mais a qualquer custo. Eu não passo por cima de ninguém, eu respeito regra, eu procuro ser o mais correto em tudo que eu faço. Agora, o que eu coloquei em relação ao desafio é o quê? É óbvio que para conseguir conquistar e crescer de forma honesta, gerando valor verdadeiro, exige uma disciplina de estudo, que é aquilo que a maioria não vê a gente fazer. Por quê? Para estudar hoje, eu estudava antes das 10 à meia-noite, das 11 à meia-noite, eu tentava ler, ver vídeo, fazer aula pela internet, que eu estudo muito online. E livros físicos. Só que esse horário eu já estou esgotado, eu não sirvo para mais quase nada. E aí eu comecei a inverter e comecei a estudar das 5 às 7 da manhã e depois começar a trabalhar. E faz pelo menos 10 dias, uns 7, 10 dias, que eu estou tendo uma dificuldade absurda de acordar, manter essa disciplina, porque eu vinha fazendo. Então, aqui eu estou colocando para fora algo que é difícil pra cacete. E se eu sei que a minha matéria-prima, igual numa indústria, compra aço para cortar, processar e virar peça, a minha matéria-prima, a matéria-prima da Vivi é o quê? É conhecimento. Se eu paro de estudar, eu paro de produzir. Se eu paro de produzir, eu paro de entregar aquilo que eu vendo, aquilo que eu me proponho a fazer. E o que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver com a disposição de fazer e equilibrar o viver, né? Então, Bravo. Dentro dessa questão, e eu sei, hoje o meu maior gargalo e ponto fraco é justamente esse equilíbrio. Por quê? Trabalhando dentro de casa, o desafio piora, porque é como se fosse tudo uma coisa só. Isso daí muita gente está vivendo hoje. Eu estou vivendo isso há 3 anos. Só que a minha maior carga de trabalho era dentro de empresas, então eu não sentia tanto. Desde que estourou o Covid, eu estou 24 horas por dia dentro de casa. E às vezes trabalhando 18 horas. E aí é onde o bicho pega. Porque para trabalhar 18 horas, eu estou deixando várias outras coisas para trás. E aí eu acho que a busca pelo equilíbrio, ela é sempre uma constante para quem quer vivenciar aquilo que está construindo. E o maior... Aí entra nisso que você já falou antes, que é você modelar a identidade, né? Exato. Quem sou eu, o que eu prezo e quais são as coisas que são importantes para mim. Eu, por exemplo, eu saí de consultório que eu atendia das 8 da manhã, consultório físico, das 8 da manhã até as 10h30, 11 horas da noite todos os dias, chegando em casa quase meia-noite. E eu morava em Caçapava e eu tinha consultório em São José dos Campos, então eu ainda tinha que fazer, quantas vezes eu bati o carro? Por desatenção. Quantas vezes eu bati o carro? Então, assim, foda demais, né? eu acho assim, que eu sei o que é viver essa pegada louca, né? E aí, de repente, eu dei um log-off e fui para a Itália. De repente, eu acordei num dia com o coração acelerado, pensando, gente, eu tô atrasada. Porque era assim que eu acordava de começo, quando eu saí dessa pegada maluca. Eu falava, nossa senhora, são 8 horas da manhã, eu já tinha que estar lá. Mas não, Viviane, você não tem que estar lá. Demorou meses para o meu mindset começar a entender que eu podia ter uma opção diferente. Porque o mindset da gente, ele calcula a rota a última vivência que você teve. Então, assim, eu criei esse processo. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei à conclusão do que era importante para mim, o que eu queria viver, eu tive o primeiro esforço. Porque mesmo sendo benéfico para você, você tem resistência. Você fala, não, de hoje em diante, eu vou fazer 1 hora de exercício todos os dias. Quantas pessoas não abandonam? E não faz. Por quê? Porque 1 hora é muito? Desculpa. Lá no Insta, sua voz sumiu de novo. Uai, que Eu será? não sei. Pode ser que... Não sei. Pode ser que seja alguma coisa que eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. A gente já entendeu que às vezes puxar da tomada funciona. Então, Vivi, vou derrubar você. E aí... E agora, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Galera do Instagram, pessoal do YouTube, desculpa, a gente tá retomando aqui. A Vivi nos abandonou. Agora vocês estão ouvindo ou não? Responde se estão ouvindo a Vivi aí no Instagram
e a gente já segue, tá tudo bem. Se não tiver ouvindo, a gente vai trazer a Vivi, derrubar ela e trazer ela de novo. Derrubar com carinho. Ela já saiu. Pronto. Vou trazer a Vivi aqui de novo. Já tô chamando. Vivi, vai aparecer o convite, você já aceita. O meu vídeo some. Quer dizer, o meu áudio some, né? E agora? Agora tá funcionando? Tá funcionando aí, galera? Respondem pra gente se vocês estão ouvindo a Vivi. Se tiver, joia, a gente vai seguir com o jogo aqui. Que estranho. E agora? Vocês estão me ouvindo? Não? Não? Não. Celso disse que Tá sim. ouvindo? Sim. Sim. Voltou. Eba! Voltou. Voltou. Então tá bom. Retornamos então, aqui. Vai lá. É o que eu estava falando para você, concluindo que eu comecei a explicar para você assim, essa coisa da conquista e da vivência é um Abaixa seu equilíbrio celular, humano. Vivi, desculpa. Abaixa só o volume. Tá dando interferência? Tá. E agora? Joia. Ok? Vai. Então, é uma coisa que a gente tem que calibrar para toda a vida, né? A questão do você calibrar o que você vai conquistar com o que você vai vivenciar é um calibre que você tem que executar para sempre, não é uma coisa que você tem que executar uma vez no ano. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente cria planos para o ano. Então, num ano, a gente vai conquistar algumas coisas, só que ali naquele ano a gente embute se a gente vai investir só em estudo ou em viagens, em vivências. Então, eu e meu marido, a gente é meio cigano. Por exemplo, a gente já tá aqui na Itália, vai fazer 4 anos, a gente já tá querendo sair daqui, tá querendo ir embora, querendo ir para outro país, porque a gente gosta de outras vivências. Então, assim, aí já é um ano que a gente precisa ter uma reserva de dinheiro para poder potencializar essa vivência. É um ano que nós não vamos ter conquista, nós vamos ter vivência. Então, essa coisa de você ir calibrando como você quer viver a vida funciona muito bem. Cria uma inter-relação sua com as suas experiências. O que você quer levar? Porque, poxa, que legal se você tiver uma casa de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados. Mas que pena se você tiver uma casa de 300, 400 metros que você teve que trabalhar a vida inteira sem poder conhecer um país, uma cultura diferente para ter tudo isso. E de verdade, quando você tem 60 anos, isso já não tem mais tanto pertencimento para você. Então, não pode ter tanto apego e nem tanto desapego. Eu acho que esse equilíbrio de ter aquilo que é necessário para se viver. Não que eu seja a favor do total desapego, claro que não. Nós vivemos num mundo que depende das estruturas materiais para você viver. Mas eu acho que não pode ser a única forma de você enxergar o mundo, né? Às vezes a pessoa fala assim, Vivi, mas eu vou mudar para o exterior, eu vou ganhar. O que aconteceu com meu marido, ele tinha uma proposta e ele não ia ganhar o que ele ganhava no Brasil. E eu falei para ele, vai, porque você vai ter uma vivência. E aí, em um ano, ele tinha outro salário. Então, essas aventuras de topar a ideia de ir lá e fazer a coisa acontecer, mesmo que, talvez, a conquista seja menor naquele momento, porque você vai ter outro tipo de conquista que é a vivência, né? Eu acredito muito nisso também, Vivi, e isso está amarrado também com o tal do autoconhecimento. O quanto você se conhece, o quanto você tem clareza do que você deseja. Quer ver uma coisa muito doida para a gente trazer para o Toca e traduzir literalmente o que acontece por que a dificuldade tão grande de saber o que eu quero na minha vida até dezembro de 2020? Porra, bicho, dezembro de 2020 tá aí. Eu não saber o que eu quero conquistar nas diferentes áreas da minha vida é uma falta de clareza que coloca em dúvida tudo que eu estou fazendo. Porque se eu não tenho clareza com o que eu quero conquistar logo ali na frente, a pergunta é, o que eu estou fazendo está correto? Daí entra na filosofia estoica, né? Eu com as minhas filosofias. O estoicismo, ele divide, ele dicotomiza, ele faz a dicotomia do controle, né? Ele faz a dicotomia do controle. O que seria isso? O que eu posso controlar e o que eu não posso controlar? Quais são as coisas que eu posso controlar? E dentro daquilo que eu posso controlar, o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo? E quais são as coisas que não adianta eu tentar me preocupar porque não está no meu controle? E com essas eu não posso perder o meu tempo. Então, eu posso perder meu emprego. Ok, quais são os planos que você tem?
Plano A, plano B, plano C, plano D, quais são eles? Não, eu não tenho planos, eu tô esperando se eu vou ser demitido ou não. Mas peraí. Enquanto você tá esperando, você não podia estar estudando, tá se dedicando, se aplicando, fazendo seu LinkedIn, aplicando uma nova vaga, procurando emprego no exterior, poxa, em Malta. Eu peguei uma reportagem semana passada de Malta. Quantidade de brasileiros sendo contratados em Malta. Com o passaporte brasileiro, porque lá você pode estudar e trabalhar, e tem muita gente sendo contratada como brasileiro. Mas as pessoas não pesquisam. Elas estão tão voltadas ao mundo delas, ao universo muito fechado delas, que elas não abrem a cabeça para enxergar outras possibilidades. Mas sabe Eu que tenho uma pessoa que acabou de ser contratada na Inglaterra. Ele era do Brasil, ele é brasileiro, não tem passaporte, não tem nada. E foi contratado na Inglaterra com o currículo dele. Porque ele fala muito bem o inglês e tem um bom currículo. Vivi, mas eu não falo inglês. Poxa, mas no mundo de hoje, como é que você não fala inglês? Mas eu também entendo, Vivi, que existe um piloto automático violento no meio disso tudo. E esse piloto automático eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E aí quando eu digo que o que você faz quando você não está trabalhando é o que vai te permitir novas experiências, novos resultados, é o ponto. Porque enquanto você está trabalhando, você não está pensando nisso que você está falando, né? Eventualmente, fala assim, ó, exemplo, até a gente está em 2020. Até 2021 ou 2022 eu quero morar um ano fora do Brasil. Exemplo, tá? Exemplo. Uhum. Beleza. Se isso vira um objetivo meu, junto com a minha esposa e com o meu filho, pô, a gente precisa começar a trabalhar com esse foco. E aí, ao fazer coisas que me distancia disso, eu consigo ter consciência se eu estou me aproximando do que eu coloquei ou não. E da mesma forma, se esse é um objetivo meu, mas já não é da minha esposa, não é do meu filho, logo eu vou ter problema a médio e longo prazo. Eu tenho que calibrar. Tem que calibrar. Se eu não calibro, como é que eu faço? E assim, eu não estou dizendo que isso seja fácil, mas se não parar para pensar nisso, e eu estou falando, Vivi, porque ó, eu estou cadastrando pessoas para a nova turma do workshop gratuito, do workshop Dobre o Seu Salário, né? Isso começou segunda-feira agora, vai ser a terceira turma desse workshop Dobre o Seu Salário. É um workshop gratuito, 100% online. E a gente capta as pessoas e eu faço questão de conversar com um a um. E eu tenho algumas perguntas que eu faço para essas pessoas logo que ela se cadastra. Uma pergunta é: se apresenta sem dizer o que você faz e as formações que você tem, eu quero saber quem é você. Eu diria que pelo menos 60% tem uma dificuldade absurda em responder. 60% eu estou sendo brando ainda. Beleza. E a gente já falou desse assunto aqui hoje. Depois, a segunda coisa é: me fale o que você deseja que aconteça até dezembro de 2020 para que esse seja o melhor ano da sua vida profissional. Meu, sabe o piripaque do Chaves lá? Tum, 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 fica tortinho? É isso. Tela azul na galera. E aí você fala assim, meu, como é que eu não sei o que eu quero até dezembro de 2020? A gente está em maio. Hoje é dia 29. Maio já. Mas às vezes acontece, sabe o que que é? A gente vive um mundo hoje em que as pessoas se sentem, eu digo isso principalmente no Brasil, porque eu vejo isso muito mais no Brasil, culturalmente falando, do que nos outros países. E eu vou te dizer que o que que acontece no Brasil? A gente tem uma insegurança. Já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? E a segurança financeira, a segurança de comida, casa para morar, moradia e saúde são coisas muito importantes para o ser humano. E no Brasil, a gente sofre a base da pirâmide de Maslow. A gente sofre a parte baixa ali, a gente não tem segurança financeira, não tem segurança de que você vai ter sua casa amanhã, a gente não tem segurança de que você vai ter comida na mesa. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam tão ocupadas com a base da pirâmide que elas não se dão o luxo nem de sonhar. Elas ficam tão ocupadas em tentar equilibrar o pouco que elas têm que elas não conseguem pensar em sonhar uma coisa nova. Então, se eu disser para elas assim, sonha uma coisa nova, pensa numa coisa nova, assiste um vídeo novo, a pessoa pensa, mas eu nunca vou conseguir, eu não vou chegar ali. Então, ela já tem um derrotismo interno que é proveniente, às vezes, do mindset da mãe, do pai, das crenças, da família, do tio, que você é pequeno, você é inferior, você não vai dar certo na vida, as coisas não vão dar certo para você, e coisas assim desse tipo, que ela tem dificuldade até em acreditar mesmo.
Então, é essa que é a base que eu falo, da gente poder se conhecer, saber quais são os nossos desejos internos de viver, qual é a nossa alma, as necessidades da nossa alma. E poder, a partir dali, criar um plano. Eu não estou discutindo se esse plano é até dezembro. Pode ser que não seja, pode ser que até dezembro tenha outras ocupações, pode ser que seja daqui a 5 anos, não importa. Mas é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente quer realizar, né? Eu acho que é isso mesmo. E sua voz sumiu de novo lá, Vivi. Sumiu de novo? Sumiu de novo. Gente do céu! Eu não sei o que está acontecendo. E agora? Eu descobri o que aconteceu. É que o conteúdo aqui tá tão pesado, tá tão forte aqui, que o Instagram não tá aguentando, gente. É isso. E aí, eu derrubei a Vivi aqui, a gente vai chamar ela de novo. E a última vez, que a gente já tá encerrando aqui também, tá quase caminhando pro fim. Então, vamos lá. Só para o pessoal do Instagram acompanhar o encerramento, que nosso horário aqui também já está indo, né? Então, eu estou sem voz, gente. Voltei. Voltou. Vivi, vamos lá. Então, ó, essa é a nossa primeira aula. Vai ser essa dinâmica de bate-papo. A diferença é que nessa primeira nós não fizemos briefing. Acredita se quiser. Eu sempre mostro meus rabiscos. Dessa vez não teve nada. Não tem rabisco, gente. Nada. Pra mim é loucura, porque eu penso assim, não, tem que ter um script e tal. Aí, no final, eu e a Vivi combinamos assim. Cara, a gente vai apresentar a nossa ideia. Toca significa traduzindo o que acontece. Então, vai surgir temas de pessoas que gostam do que a gente fala, que compartilham das mesmas ideias, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Quais são os pilares essenciais desse projeto? Que a gente possa contribuir com a tradução do que acontece na prática da questão relacionada a desenvolvimento pessoal, que aí nós temos uma pessoa que conhece agora não só brasileiros, mas atende gente do mundo inteiro, tá? E com conhecimento mais do que nunca, renovado, afiado para contribuir. E eu que venho trabalhando com dezenas e dezenas de pessoas online ultimamente e presencial, centenas de pessoas que eu venho treinando já nos últimos anos. Então, eu tenho certeza que nós podemos contribuir muito com pessoas que querem se desenvolver na vida pessoal e profissional. Essa é a toca. Essa é a toca. Quem não se toca daqui, porque a gente vai entregar conteúdo de verdade e todo mundo vai poder participar, certo, Vivi? É isso? Certo. É um prazer poder começar esse projeto com você. Eu estou bem feliz da gente poder fazer esse projeto juntos. E estou mais feliz ainda de poder contribuir de alguma forma com a experiência que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, para transformar um pouco mais o mundo de cada uma das pessoas que puder assistir, puder tirar, né, como conclusão própria aquilo que faz sentido para elas, né? Aquilo que cria sensação. Sempre falo, fazer sentido, criar sensação. Então, pegar um caderninho toda vez que for assistir a live, ter um caderno, anotar, né? Eu sou da equipe do Marco Aurélio, do Império Romano, que é aquele do caderno. Tem que anotar, gente, tem que anotar. Caderno das meditações lá, os pensamentos. Tem que anotar. Então, anota tudo, porque eu acho que anotar cria uma contra-resistência com aquilo que a gente está aprendendo, né? E a gente vai repetir, e isso torna um conhecimento muito bacana para você vivenciar e aplicar. Então, é um prazer. Esse projeto tem tudo para dar certo. Eu estou bem feliz. Eu acredito que a gente vai fazer bastante bagunça, no termo positivo, tocar muita gente. Tenho certeza que vamos. Com o nosso conteúdo. Gente, espantar aqueles que não se tocam e não faz o que tem que ser feito. O pessoal do Instagram já caiu, tá tudo bem. Já foi. Depois eu vou fazer um stories falando lá sobre isso. E Vivi, aqui pra gente que tá com o pessoal na aula, eu quero fechar contigo o compromisso de toda quarta-feira, a princípio, nossas aulas serão gravadas e as pessoas vão ver, assim como essa, como se estivesse no ao vivo. Mas não é truque, não é pegadinha, é porque a gente vai colocar como data de estreia. Então, eu pensei em toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente liberar as aulas que nós gravamos. Eventualmente, as aulas que a gente está gravando, por exemplo, hoje é quarta, dia 29, 15h39, e nós estamos finalizando a nossa aula. Nós vamos subir essa mesma aula hoje, às 20 horas, quarta-feira.
Nós vamos Bravo. gravar uma nova aula, não sei que dia, mas antes de quarta, 20 horas. E vai subir. E nós vamos nos organizar, porque eu gostaria, sim, de ter um momento ao vivo com as pessoas. Mas também existe um detalhe. A Vivi mora na Itália. A gente tem um fuso horário um pouquinho complexo. Agora são 15h39 no Brasil. Que horas é aí, Vivi? Aqui, para mim, são 15 para as 9 da noite. 15 para as 9 da noite. Aí você imagina. Quando for 20 horas no Brasil, é o quê? 1h da manhã aí? Sim, 1h da manhã. Então, o que eu consigo estardar mais assim é 7 horas da noite, porque eu ainda tenho condição de raciocínio. então é difícil. Então, assim, talvez, se a gente fizer ao vivo, as aulas ao vivo informaremos antes e faremos mais cedo, mesmo que seja tarde. Mas o compromisso é que toda quarta-feira tenha vídeo novo às 20 horas. Fechamos isso? Bravíssimo. Fechamos, é um acordo entre cavalheiros. É isso. E aí, Com certeza. quem assistiu essa aula, quem gostou, eu reforço a importância de deixar o seu like. Nós não somos youtuber, mas podemos falar isso também. Deixa o seu like, cria o seu comentário, S2, por gentileza. Principalmente o comentário. Porque o comentário vai calibrar. A gente mais próximo, né? Isso, vai nos aproximar, vai calibrar o que nós estamos falando aqui e melhor do que isso. Se o toca é traduzindo o que acontece, você quer traduzir o que na sua vida? Qual é a sugestão que você quer apertar e você quer ouvir que tipo de tradução? Quais são as coisas que hoje você não está entendendo como você gostaria e se você tiver uma melhor explicação, aquilo pode contribuir melhor com a tua vida. Então é disso que a gente está falando. É sobre traduzir experiências. Não é traduzir verdades e colocar como se fosse verdade absoluta, porque aqui ninguém é dono de verdade nenhuma. Nós somos portadores de experiências e estudos que fazemos. Hipóteses, né? Porque a gente tem muitas hipóteses. Estudos. Ou seja, a gente vai compartilhar o que vivemos, o que experienciamos e o que estudamos. E se isso contribuir, é o objetivo, certo? Bravíssimo. Adorei. Foi muito legal poder fazer com você o vídeo de hoje. Vivi, obrigado. Estou colocando nossa tela lado a lado aqui para a gente encerrar, então. Eu estou muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. É um projeto que nós já falamos há algum tempo, a intenção de criá-lo, de fazer, e acredito que tudo acontece na hora certa. E não adianta, e a gente está combinando que é uma live por semana, então é aquilo que a gente consegue fazer com qualidade, né? Então esse é o principal e é isso que a gente vai fazer a partir de hoje. Certíssimo. Eu tenho só a agradecer a todo mundo e pedir para que as pessoas comentem, deixem comentário, deixem dúvida, né? Porque assim a gente consegue não só ter outros temas para gravar as lives, como também direcionar as pessoas naquilo que a gente pode, né? É isso aí. Vivi, fica com Deus. Muito obrigado. Eu estou encerrando aqui. Você fica comigo para a gente falar mais 2 minutinhos. Eu estou encerrando. Pessoal do YouTube, pessoal do Toca, você já faz parte da nossa comunidade. Então, seja muito bem-vindo. Tamo junto nessa e esse é só o começo. Fiquem com Deus. Um abraço.